Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entre nas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa, cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Porque o Senhor é bom, o seu amor cuidadoso e leal é eterno. E a sua fidelidade para conosco nunca acaba. Amém? Que Deus aplique a sua palavra, vamos entrar com esse sentimento no nosso coração, com alegria, com júbilo, celebrar o nosso Deus pelos cânticos, porque isso agrada ao Senhor. Vamos orar. Querido Pai, te damos graças nesse momento, queremos invocar o teu santo nome. Queremos te louvar pela existência da igreja sobre a terra, porque somos o teu povo, porque temos o nosso Deus, o único Deus a quem nós amamos e servimos, e nós queremos nesta noite te dar louvores, exaltar o nome do Senhor. Alegra o nosso coração, põe em nossos lábios um canto de louvor ao nome do Altíssimo. Visita a nossa vida, visita este lugar, visita também os nossos irmãos que estão em suas casas e que estão acompanhando esta transmissão. Derrama também em seus corações a tua graça nestes dias tão difíceis, mas que temos sido agraciados, protegidos e guardados pelo Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos celebrar o nome do Senhor. Eu convido você a se alegrar na presença dele. Amém? Graças a Deus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos adorar.
Nosso Deus, Ele é digno de ser exaltado sobre todos os povos, todas as nações. Ele é digno de ser exaltado. O seu nome é digno de ser magnificado todos os dias. Cada um de vocês estamos exaltando o nome dele com as nossas palavras, com a nossa vida, dizendo: Senhor, eu te exalto, porque o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos. Então diga assim: exalta o Senhor esta noite.
Nesse momento nós vamos cantar mais uma canção e você vai poder adorar o Senhor com os seus dízimos e ofertas. Você pode ficar à vontade, vai virar para o casal do lado. Nós vamos cantar mais uma canção adorando o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Palavra funcione. Os irmãos podem sentar. Muito bom poder dizer, os irmãos podem sentar. Que bom, glória a Deus. Por favor, Marcelo, esse microfone. Mais uma vez, graças e paz do nosso Deus. Uma alegria estar com vocês aqui. Depois de mais de 100 dias, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, do pastor Givaldo, Marcelo, e socorrendo nesses dias, vindo ministrar logo no início do isolamento. Desde o começo, o Tony também esteve ajudando no louvor, cobrindo domingo após domingo. Louvar a Deus por você estar lá acessando, né? Eu confesso que para mim foi muito difícil essa ideia. Vocês não imaginam o sofrimento meu. Dificuldade de imaginar estar ali na frente do celular ou do computador e saber que vocês estão nas suas casas. Embora em alguns momentos nós transmitimos aqui o nosso momento presencial, transmitimos, mas foi algo muito novo na minha experiência particular e mais difícil ainda, acho que essa experiência também o pastor Givaldo teve, quando nós viemos aqui ministrar sem ninguém. Meus irmãos, tinha angústia terrível, né? Estávamos aqui só eu, Marcelo, o pastor Marcos, e sem as cadeiras aí, nós ministrando a palavra do Senhor. Esse é o momento que eu gostaria de orar com você. Orar, porque nós estamos vivendo uma prova que é uma prova prolongada, uma prova que tem nos desafiado a pensar e repensar, a rever a nossa experiência com Deus, rever aquilo que realmente vale a pena, quais são os valores que perduram nesse momento, a nossa convicção no Senhor, a nossa segurança nele, o nosso amor por ele, o quanto nesse momento nós nos fragilizamos e ao mesmo tempo nos refizemos pela convicção que temos na palavra, de que o Senhor está ao nosso lado, de que Ele tem nos guardado, de que Ele tem ouvido a nossa súplica, a nossa oração, e que o nosso coração ele se refaça muitas vezes daqueles momentos em que nós precisamos chorar, quando a experiência de muitas famílias foi da perda, do luto, e eles nesse momento choram a dor de um ente querido que se foi porque não resistiu a este vírus. Nós vamos orar nesse momento pela unidade da igreja, vamos orar para que Deus nos dê coragem de recomeçar esse novo normal no nosso dia a dia, no nosso viver. Nós mantermos firmes a convicção de que, de fato, a nossa vida está assentada no cuidado, no governo soberano de Deus. Que Ele, de fato, tenha a nossa vida em suas mãos e que, não obstante todos os cuidados que nós precisamos ter, não é nisso que reside a nossa confiança. A nossa confiança está em saber que do trono vem o comando para cada um de nós, a cada dia, a cada momento. Mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você hoje aqui. No próximo domingo, aliás, isso já está os avisos, né? Quarta-feira a gente continua com a transmissão somente online. Domingo pela manhã também, mas à noite o pastor Givaldo vai estar aqui ministrando a palavra e também ministrando a ceia aos irmãos presencialmente. E as pessoas que não podem ainda estar presentes no ambiente do culto presencial, por decreto do governo e do prefeito, nós estaremos agendando com elas, com todos os cuidados que são necessários. Eu vou ficar na porta, né? E elas vão ficar distantes lá, e eu vou ministrar a ceia para que elas possam também ter o seu momento de comunhão. Nós já estamos há um bom tempo sem essa comunhão e nós entendemos que esse momento da ceia, ele realmente tem que
que ser presencial. E por isso, distintamente de outras comunidades, embora nós respeitamos a convicção de cada um, mas nós entendemos que esse momento da ceia, ele é um momento presencial, e assim nós nos resguardamos até o momento em que podemos voltar. Então, domingo que vem estaremos com a Santa Ceia aqui e vamos estar ministrando a ceia na casa dos irmãos que desejarem, obviamente, né? Vamos orar? Amém? Baixe a sua cabeça onde você está. Pai querido, nós queremos te render graças. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Recebe a alegria do nosso coração, porque Tu és o nosso Deus, a nossa esperança viva, a segurança para vivermos hoje, amanhã e todos os dias, enquanto aqueles que peregrinam aqui a caminho do lar celestial. Nós te bendizemos por cada irmão aqui presente, por aqueles que estão em suas casas acompanhando esta transmissão. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Também tem abençoado a obra das nossas mãos, tem usado nas nossas vidas por misericórdia para edificar os corações que precisam da palavra do Senhor para fortalecimento de sua fé. E nós pedimos que o Senhor os abençoe e os renove neste começo de semana. Dá-nos um renovo físico, um renovo emocional, um renovo mental. Passa diante de cada um de nós, aqueles que foram mais afetados, inclusive na sua vida social, no trabalho. Que o Senhor lhes conceda, ó Deus, a tua graça, um suporte muito maior nesse momento, para, ó Deus, debaixo da tua graça, encontrar caminhos, meios, solução para subsistir a essa prova que tem sido tão prolongada. Ser conosco aqui, gera alegria no nosso coração e também sobre os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Em nome de Jesus, recebe os dízimos e as ofertas como expressão de gratidão do nosso coração a Ti, porque tudo que temos e somos vem do Senhor, e nós reconhecemos isto em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 73. Nós vamos refletir nesse salmo. Talvez você já leu mais de uma vez este salmo, e ele traz uma mensagem oportuna. É denominado Salmo de Asaf. Portanto, importante a gente compreender, Asaf era conhecido como um adorador levita. Os levitas tinham a responsabilidade do cuidado e de todo o serviço do templo, não apenas da adoração, mas também envolvia a adoração. E este salmo ele tem duas premissas básicas. A primeira premissa básica do salmo é a declaração de que Deus é bom. E a segunda premissa do salmo é o questionamento que o salmista faz em torno da prosperidade dos ímpios. E vem daí um momento em que ele se angustia, em que ele entra em uma dimensão própria, pessoal, onde a sua mente, as suas emoções e a sua vida, e até em algum momento a sua espiritualidade, ela é de certa forma trazida a um momento de fragilidade. Até o tempo em que ele adentra o santuário, e a partir do santuário ele se refaz com a clareza e a percepção da presença de Deus e do seu governo sobre a vida e sobre todas as coisas, inclusive na manifestação de sua bondade para além do povo de Israel, que é o seu povo. E ele então se refaz na compreensão de que Deus se reserva estabelecer no final de todas as coisas o fim que terá os justos que o temem e aqueles que dissolutamente vivem esta vida sem o temor de Deus no coração e sem o reconhecimento da sua bondade. Então nós vamos ler apenas o versículo de número 1 e 2
E depois o versículo de número 28. O versículo 1 diz assim: certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm o coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo. Verso 28. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. E agora eu posso dizer, né? Você perdeu uma grande chance de dizer amém. Eu falei isso em cima da transmissão e o pessoal brincou comigo, mas você perdeu a oportunidade, você pode dizer amém. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez. Pai, nós te damos graças por tua palavra. E nós pedimos que o Senhor aplique em nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo um tempo distinto, difícil e crítico. Eu falava com os jovens ontem que nós não podemos sair desta provação, se assim Deus nos permitir, e é nosso coração que Ele permita, que nós possamos transpor esta prova que se prolonga. Nós não podemos sair deste momento sem reflexões mais profundas na nossa vida. Este momento que nós estamos vivendo, por meio deste vírus que assolou a humanidade com uma mortandade incrível, não pode nos permitir a não fazermos reflexões que sejam reflexões muito conscientes, primeiro do critério do que é valor para nós, mas as nossas reais prioridades. O que de fato importa na vida e para a vida? O quanto nós de fato compreendemos do propósito pelo qual nós ainda estamos aqui? Para que estamos? Por que estamos? Por que estamos vivendo ainda neste mundo, entre as pessoas, nesse momento, nessa existência? A reflexão de que qual o lugar de Deus em nós, o seu valor, a primazia dele na nossa vida. Ao mesmo tempo, esse salmo, e aí voltando a olhar para o salmo, ele nos conclama a, juntamente com o salmista, sairmos daqueles momentos de crise onde eu e você indagamos, pastor Edivaldo, Marcelo, por que os ímpios que não temem a Deus, que não glorificam o verdade, que não exaltam, que não reverenciam, que não buscam, que não atribuem a Ele a concessão do existir e tudo no existir, por que os ímpios prosperam mesmo vivendo impiamente, ao passo em que muitos momentos, diferentemente dos ímpios, os santos, o povo de Deus, que anseia agradá-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, viver em eternidade, em santidade, empenhem-se por glorificar o Senhor, abstendo-se do mundo, de sua perversão, de sua perspectiva, de sua cosmovisão, dos seus prazeres temporários. Por que os santos sobre a terra, em muitos momentos, e em muitos momentos mesmo, eles parecem que estão sob o desfavor de Deus? Por que eles sofrem tanto? E quantos perversos e ímpios, as pessoas que vivem dissolutamente, elas sobejam a sua prosperidade? Esse é o questionamento que ele fez e que o levou a uma crise em seu momento de fé. Mas nós precisamos, em muitos momentos, chegar lá com Asaf, mas nós precisamos sair de lá como ele saiu. E sairmos dessa crise que muitas vezes vem em forma de um questionamento e
soerguer o nosso olhar para a Escritura e para o Deus dos céus e compreender o fato de que Deus realmente, somente Ele, conhece os caminhos, a forma de lidar, de agir, de conceder, de administrar, inclusive sua própria bondade, por meio da graça comum, da misericórdia geral que se estende até mesmo aos ímpios, e Ele sabe exatamente como lidar na devida distinção daqueles que em Cristo lhe pertencem e daqueles que não lhe pertencem e que vivem em impiedade. O Salmo, os comentaristas desse Salmo, eles costumam didaticamente dividir esse Salmo em 3 momentos ou em 3 tempos. No primeiro tempo, eles colocam que nós encontramos claramente uma consternação do salmista. Eles se mostram tanto quanto perplexos, e pelo menos 2 situações levam ele a uma perplexidade, e as situações envolvem o ímpio e envolvem o justo. Se não vejamos, a relacionada ao ímpio, dos versos 13 a 12, eles desfrutam de riqueza e de saúde. Se a gente olhar o versículo 13, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa da sua riqueza, seus olhos desejam tudo que o coração imagina. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras, e aí vai toda uma descrição que ele traz. Ou seja, eles desfrutam de uma riqueza, de uma prosperidade singular. No verso 5, eles não apresentam temores nem problemas. No verso 7, eles possuem o que desejam. E no versos 8 a 12, eles são arrogantes à vista de Deus e à vista do mundo. Veja, a consternação do salmista para com os ímpios implica no fato de que eles arrogantemente, apesar de não conviverem, não conhecerem e não amarem a Deus, eles exibem uma riqueza, uma prosperidade, uma arrogância, um orgulho, e parece que nada lhes acontecerá do trono de Deus, embora eles vivam impiamente. A consternação do salmista com relação aos justos, distintamente, tem a ver com o seu sofrimento. Se não, veja, logo no início ele diz: eles sentem-se à beira do precipício. Eles não são vistos como recompensados por sua pureza. No verso de número 13 diz assim: será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Olha a consternação no fato de que, diferentemente do ímpio, o justo, eles se sentem à beira de um precipício, no versículo 2, mas quanto a mim, quase tropecei e caí, por pouco não abandonei o caminho reto, o caminho certo, o caminho correto, o caminho que vale a pena viver, da justiça, da pureza e da santidade. A consternação do salmista também, nos versículos 14 a 16, é que eles são cercados de problemas. Vejam qual o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Verso 14, verso 15: se eu tivesse falado com os maus, seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender
esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Veja a sua consternação e a sua crise. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, nos sentimos assim. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, fomos levados a essa crise, porque estivemos bem próximos de pessoas tão arrogantes, tão ricas, tão cheias de bens desse mundo, de saberes, de tudo que envolve a ideia de felicidade e prosperidade aqui, e elas, próximas a nós, viram o nosso sofrimento, e pior, em alguns momentos até indagaram onde está o nosso Deus. E esse sofrimento, ele perdurou por um tempo, ao passo que os ímpios, a sua prosperidade é apresentada. Isso gerou uma consternação no salmista, e esse é o primeiro tempo de reflexão no salmo. Mas os comentaristas também, eles colocam outro momento, um momento em que o salmista ele retoma um caminho de esclarecimento das coisas, da realidade, e esse esclarecimento ele advém a partir de um lugar, a partir de uma referência, e esta referência é exatamente o santuário. Ou seja, no santuário o salmista percebe algo. E o que ele percebe no santuário? É importante a gente entender que na velha aliança o templo era um lugar, era o símbolo, era um lugar exatamente da manifestação e da presença real de Deus. À medida que o seu povo celebrava ou adorava, e a lei do Senhor era proclamada. E era exatamente do ponto de referência do santuário que o Deus que santifica o santuário manifestava para o seu povo sua glória, o seu conhecimento. E ele então volta ao santuário, e ali a realidade se desnuda aos olhos dele, e ele sai de uma consternação e ele começa a tomar um caminho distinto. E o que ele percebe? Versos 18 e 19: que os ímpios serão destruídos. Vamos olhar o versículo 18. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente, completamente por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entrar em ação, removerá esta gente de sua presença como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Ele começa a refazer, e um dado muito claro de esclarecimento a partir do santuário retoma o pensamento do salmista, e ele entende que, conquanto Deus, de uma forma muito generosa, estendeu a sua bondade aos ímpios, não obstante a impiedade deles, mas a impiedade deles não passa em branco e sem sentido ao juiz de toda a terra. Deus certamente julgará as suas obras, inclusive os seus deleites e os seus prazeres e a sua arrogância. É esse momento que o salmista começa a se refazer. A vida presente do ímpio é comparada com um sonho que logo se cessa. Veja que metáfora linda. Muitas vezes nós estamos dormindo e aquele sonho tão vívido enquanto estávamos dormindo. E quando a gente acorda e retoma a realidade aqui e agora, tenta lembrar o sonho, e é um esforço muito grande para que aquele sonho que estávamos tão envolvidos nele chegue à consciência, e ele não chega muitas vezes. É o que ele está dizendo. Os ímpios são comparados com um sonho, que se vai e se cessa quando nós despertamos. Eles desaparecerão da terra com a vinda do Senhor. E esse é o momento em que o salmista retoma o seu esclarecimento da realidade sobre o prisma do santuário. Mas o terceiro tempo desse salmo, o primeiro é uma consternação.
O segundo é um esclarecimento. O terceiro é uma exaltação. O salmista percebe algo sobre Deus e isso retoma sobre ele uma convicção muito profunda. Veja aqui o versículo de número 2, volte o seu olhar outra vez. Ele diz: mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por um pouco não abandonei o caminho certo, ou o caminho reto, ou o caminho da fé, ou o caminho que eu deveria seguir. E nesse momento de exaltação, ele agora está esclarecido a partir do santuário que Deus lhe dará todas as coisas. Então, o que o salmista percebe nesse momento sobre Deus? Ele percebe que é Deus quem está guiando sua vida e os seus passos. Os versos de número 21 a 24 descrevem isso. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, será que você já se identificou em algum momento assim? Observe, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Você já viveu isso? Um turbilhão de emoção, um turbilhão de sentimentos e de pensamentos que se misturam. E ele então olha e vê isso, parece que isso se vai contra o Senhor e a gente questiona: por que, Senhor? Por que tamanha dor? Por que tamanha aflição? Por que tamanho sofrimento? Parece que há um silêncio, parece que não há resposta, parece que eu clamo e não há quem escute. Aqui ele desnuda sua humanidade e a sua existência vivida frente àquela realidade. Verso 22: agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. Veja, ele começa a cair em si e percebe então que esta constatação ela é pura dele. Não é uma constatação que vem de cima, que vem de Deus sobre ele e sobre os fatos, mas é uma leitura de si e a partir de si mesmo, em sua humanidade frágil, como muitas vezes nós nos apresentamos em nossa humanidade de maneira frágil. Mas veja o verso 23: e apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre a meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. A máscara deixou você dar uma aleluia mais forte, não foi? Mas você pode dizer glória a Deus. Aleluia! Porque apesar do salmista, a sua consciência se exalta agora para a segurança que só poderia existir para fora dele. Ela só poderia existir no Deus mesmo, que reina sobre o santuário, que governa o santuário, que dá sentido ao santuário, que traz a razão de ser do santuário. É a sua presença ali, é o seu governo sobre todas as coisas, inclusive sobre os ímpios e sobre o seu povo. Ele disse: enquanto eu pensava daquela forma, eu achei quase como um animal, mas ainda assim o Senhor estava comigo e Ele me traz para próximo na minha mão direita, né? E no verso 24, o Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida e depois me receberá com honras. Glória! Aleluia! O peregrino que sofre por amor a Ele, a santidade que se resigna tão somente nele, em agradá-lo, amá-lo, exultá-lo e viver para Ele e por Ele e a partir dele, mesmo que em meio a tanta prosperidade daqueles que não conhecem, estes podem exultar a Deus por uma dupla convicção. A primeira, que apesar da fragilidade que existe em sua existência, que até lhe dava a forma de Deus lhe dava com essas coisas, ele tem o Senhor ao seu lado. Mas além disso, o Senhor que é ao seu lado
sua sabedoria, o conduz e o levará seguro até aquele grande lugar glorioso. E aqui a gente já encontra a figura de Cristo, porque o único meio pelo qual eu e você podemos ter essa segurança é Cristo. O único meio que eu e você podemos então afirmar categoricamente essa segurança presente e futura são os méritos e a obra de Cristo por nós. Obra esta que assegurou aos santos do Velho Testamento quando eles creram na promessa de sua vinda. Obra esta que assegurou aos discípulos que estiveram com ele e que o viram morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus. Obra esta que pelos séculos posteriores os santos sobre a terra proclamam em testemunho que creem que ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna. Mas há um outro aspecto dessa exaltação que ele encontra em Deus. Ele percebe que apesar do sofrimento presente, Deus está em todo o tempo cuidando dele. Vamos ver os versos 25 a 28. Ele diz: quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? Para agora e pensa no trono de Deus. Pensa no Senhor que tudo fez. Que mais tenho eu no céu, além de ti? Os anjos? Eles são criaturas. Que mais tenho eu no céu, velho, além do Senhor? Ele é tudo para nós e em nós. E o salmista diz no verso que aqui na terra o que eu mais desejo é a sua presença. Verso 26: minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós estamos caminhando sim, vamos todos passar por um momento de decreto de morte. Pode voltar a saúde plena e vigor. Podemos nos enfraquecer e sentir fracos muitas vezes. Mas o salmista declara: Deus é a fortaleza do meu coração, Deus é a minha herança para sempre. Quem desprezar a Deus será destruído, quem se afastar dele será castigado com a morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. Diga eu também. Não existe nada melhor. Nós vamos encerrar com esse grande filme. Vai preparando aí. Não existe nada melhor. Quanto a mim, diz o salmista, veja, o verso 2, volta lá, ele tem uma visão. Quanto a mim, quase tropecei e caí, por pouco não abandonei o caminho certo. Verso 28, quanto a mim, agora refeito, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez. Oh, aleluia! Glória ao seu nome! Quanto a mim, quase desvaneci, porque olhei para além de mim os ímpios e sua prosperidade e arrogância. Mas quanto a mim, depois que me refiz, que olhei tudo outra vez, sob o prisma do alto, do santuário, entendi, quase eu fiz uma reflexão como alguém ignorante, até mesmo um animal, porque eu não olhei a partir de Deus.
que me faz entender as coisas como elas realmente são. E agora é feito. Ele não só é o bem que eu tenho nos céus e na terra, mas é Ele que eu quero proclamar em suas maravilhas e em suas obras. Quais implicações? E a gente termina. Eu quero citar uma frase de Charles Spurgeon, um grande pregador. Ele diz: a glória da onipotência é atuar mediante as improbabilidades. Quanto mais nos sentimos frágeis, é aí que nós mais precisamos olhar para o alto e refazer a nossa visão a partir de Deus. A referência não é o mundo nem os homens do mundo. Inclusive os homens do mundo sem Deus, independente de quem são e do que possuem. A referência para a leitura da vida não sou eu mesmo, inclusive. A referência está em Deus que se revelou. Essa é a primeira implicação. Todas as vezes que o ponto de referência de leitura parte de nós e apenas de nós e para fora de nós, a partir daqui apenas, nós corremos o risco que o salmista correu de desvanecer em nossa fé. Mas todas as vezes, diferentemente disso, que o nosso olhar enxerga as coisas aqui, inclusive a nós mesmos, a partir de Deus, nós estamos seguros. Insegurança existe quando o homem define Deus a partir de si mesmo. Isso é religião. Segurança existe quando o homem compreende quem Deus é a partir de quem Deus se revelou. Isso é cristianismo. Portanto, o nosso olhar se refaz não a partir de nós ou para fora de nós nas circunstâncias, mas em Deus que julgará todas as coisas, inclusive a forma como os homens utilizaram de sua bondade e de sua graça e misericórdia geral. É mais ou menos o que Paulo quis dizer quando escreve sua carta aos Romanos. Ele diz assim: os gentios são inexplicáveis, sabe por quê? Porque Deus não os deixou sem uma forma de revelação. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza, a própria criação, atesta que Ele existe e Ele tudo fez. Portanto, os homens são indesculpáveis. Os judeus são indesculpáveis. Cumprir a lei. Os gentios são indesculpáveis porque, não obstante a revelação de Deus, não conseguiram crer nele. Pelo contrário, criaram para si o próprio Deus e fizeram do objeto da criatura o seu ídolo, de maneira que todos pecaram e excluídos da glória de Deus. Mas quando nós olhamos de cima para baixo, nós encontramos então as respostas que nós precisamos. Segunda implicação: o sofrimento, ele acompanhará a nossa trajetória, mas ele não anulará em nós a segurança e a convicção quando no sofrimento nós estamos mais perto, mais próximo, mais rendido, mais consciente do governo de Deus sobre nós. Note que ele diz: quando eu olho para o céu, não há um bem maior do que o Senhor. Quando eu olho para a terra, ainda que eu sofra e me enferme, e ainda que eu tenha fraqueza, no entanto, Ele está comigo. E é esta convicção que, quando estamos sozinhos, como Jó esteve sozinho, na dor que lapidou a sua trajetória, ele não estava sozinho, ele estava sob o cuidado daquele que o criou. Amém. Última implicação registrada: cabe a nós então, reféns da nossa frágil interpretação de Deus a partir de nós,
e consciente da interpretação a partir do próprio Deus, declarar ao mundo a sabedoria de Deus e as suas obras. Dizer para todas as pessoas que quem Ele é, como pode chegar a Ele e quão é maravilhoso viver aqui com a convicção dele na vida. Que Deus nos encha da sua graça e nos revista desta segurança que pairou e reinou no coração de Asaf para a sua glória. Amém. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento, querido Pai, te damos graças, porque assim como Asaf, muitas e muitas vezes nossa frágil humanidade não consegue compreender os mistérios e a realidade à nossa frente. Mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ensina em sua sabedoria e compete ao Senhor julgar todas as coisas a seu tempo. E é o Senhor quem nos repara, quem nos dá a capacidade de podermos nos manter firmes, mesmo quando nós sofremos. Coroa os nossos irmãos desta graça e usa suas vidas preciosas para a exaltação do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Você ficou um momento sentado, se coloque de pé, vamos cantar esse canto. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Você vai declarar isso com todo o seu coração, com todo o seu ser. Você vai exaltar o Senhor. Amor
oração. Domingo pela manhã às 10 horas temos transmitido o estudo da palavra. Nosso tema tem sido discipulado cristão. E domingo à noite às 18 horas já presencial e também transmitido com a administração da Santa Ceia. Que os irmãos estejam intensificando suas orações. Ainda vivemos dias difíceis, esse vírus está ali, nós teremos que conviver com essa realidade. Sejamos prudentes, cuidadosos, vamos intensificar as nossas orações, vamos ligar uns para os outros, abençoar a vida dos nossos irmãos, em especial os mais idosos, que precisam de uma palavra, às vezes eles não conseguem acompanhar a transmissão, e nós temos tentado fazer isso. Queremos informar os irmãos que nós distribuímos quase todas as cestas básicas, amiga. Temos pouquíssimas aqui e vamos concluir essa semana. Ganhamos 40 cestas básicas dadas através da mediação da nossa irmã Lívia e podemos abençoar várias famílias. Ontem foi uma grande bênção. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana. Vamos orar, encerrando. Diga, Marcelo. Domingo estaremos pelo Facebook, domingo à noite, e pelo YouTube. Ok. Então eles estão informando que domingo a transmissão vai ser pelo Facebook Betel Urbanaína e pelo YouTube no próximo domingo. A gente segura um tempo maior, no Instagram só permite 1 hora, né? Então que Deus abençoe. Vamos orar, baixe a sua cabeça. Pai querido, nós te damos graças por esse momento. Oramos por esta semana, que o Senhor continue a nos guardar, nos abençoar, todos aqueles que estão no seu trabalho, a sua ida, o seu retorno, que a tua mão do Senhor os proteja, em especial os profissionais que atuam diretamente na área de saúde, que estão na linha de frente, doando-se em seu trabalho profissional. Que o Senhor lhes conceda a tua proteção, dá-nos uma semana coroada de êxito, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, o nosso Salvador, a comunhão e as doces consolações do Espírito seja sobre nós, sua igreja aqui presente e sobre todo o seu povo espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Não podemos nos cumprimentar assim para ser abraçado. Deus abençoe e vá na paz do Senhor. Vamos encerrar, Agora eu vou dar o testemunho do GTV também. O sol baixo. Será que bota no GTV também? Bota no GTV.